Estamos iniciando a nossa quarta aula, primeira parte. Nós vamos falar a partir do capítulo 3, alimentação. Então, vamos lá? Os irmãos têm liberdade para interromper e se quiser fazer alguma consideração, desde que esteja dentro do assunto aí, né? Pode até não estar muito no assunto, mas se for dentro da matéria, né, cultura judaica, não vai perguntar se Adão tinha umbigo, né? Não é agora essa matéria, né? Mas vamos lá. Então, a última matéria que nós falamos foi sobre a família, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a alimentação. O estilo de vida dos judeus não era estereotipado. Durante o primeiro século, as famílias obtinham os alimentos de vários modos. Era comum cultivarem as hortas, mas só isso não bastava para atender todas as suas necessidades. Eu ainda não fui, mas o nosso bem-aventurado aqui já esteve lá várias vezes, né? Eu comi igualzinho esse peixe, um pouquinho menor. Olha aí, comeu até o peixe que Jesus comeu. É uma bênção, né? E o peixe ali está grandão, né? Peixe do Pedro. É tipo uma tilápia, né? É igual, Machado. É o peixe do Pedro. E eu, curioso, não, eu quero peixe. Ah, peixe é peixe, né? $40. Uma que peixe, hein? O peixe do Pedro. Uma porção de Tubarão. salada, arroz, que não falta, e o peixe seco. Acho que secaram naquele sol de 40 graus. 40 não, é 50, mano. Pois é. E eu experimentei o de 40 aqui, né? 40 dólares. Não, gente, eu tô falando do sol, né? Ah, tá. Sol de 40 graus, Tá. era em junho, né? Sim, Mas sim. que em setembro acho que dá 50. Ah, E aí, delícia pra pegar olha a uma coisa. decepção. E mais pessoas, a minha sorte é que mais gente compraram e não gostaram. Aí eu me doaram, porque só dava Doaram? Ou Dava vocês? pra comer essa partezinha ali, sabe, do meio. Seco, assim, duro não. Muito. Mas você sabe que lá no Nordeste, tem algum nordestino aqui? Não é legal. Ali, lá no Nordeste, Rafael, lá no Nordeste tem um peixe seco que chama pior sem ela. Pior sem ela. Aí o menino perguntou pra mãe, viu, Samira, por que chama pior sem ela, mãe? Porque é ruim com ela. é óbvio. Pior sem ela, né? Isso é óbvio, né? Mas o pessoal sabe, o pessoal é sábio, né? Então a alimentação, eles cultivavam as suas hortazinhas, né? A gente vê, me fala aí um texto bíblico que a gente percebe aí que alguém cultivava na sua posse, na sua herança, se lembra? Que teve um rei que cresceu os olhos. Na vinha de Nabote. Vinha de Nabote, né? Então, coitadinho, ele tinha uma coisa, devia ser umas 2 salas dessa aqui, né? Cultivava ali uma herança que ganhou dos pais. E o olhudo daquele satânico miserável, né? Cresceu os olhos em cima da terra do Nabote. Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu. Aqui se faz, aqui se paga, né? Ele teve tempo de se arrepender. Até se arrependeu, mas depois não tomou jeito, né? Então, a gente aprende várias coisas ali, que herança a gente não vende, né? A gente vê outra parte dessa daí, quando o Samar também está lutando pela sua herança, era um campo de lentilha, um dos valentes de Davi. Coisa que ninguém dava nada, lentilha. Quem come lentilha todo dia aqui? Não é nem costume. A gente tem no Brasil, tem até vários tipos, mas lá no Oriente é normal. Eu gosto particularmente, mas uma vez por mês, né? Não é coisa para comer toda hora. Mas além de Ou é lentilha ou feijão. Vai botar lentilha no feijão? eu cozinho mentira aqui com feijão, velho. Não é normal, né? Da onde pegou essa receita? Da onde pegou essa receita? Minha avó sempre fez assim. Lá na Itália se come lentilha na passagem de ano com umas linguiçonas lá, que eles dizem que é para dar sorte. Aí já tem coisa mística envolvida, né? Ah, não, aí já. Mas lá no Oriente, a lentilha é um feijão, é um cereal. Como a cevada, como o milho,
hoje, né? Naquela época de Jesus, na época de Jesus não tinha milho. O milho é daqui do México. O milho foi levado para lá. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os discípulos estavam colhendo espiga. A espiga de trigo. Não era milho, lá não tinha milho. Jaca não é do Brasil. Foi o português que trouxe para cá, você sabia? Café não era daqui. Sabe de onde? A banana também não, muito bem lembrado. Tinha que ser de São Gonçalo, né? A banana veio lá daquela região lá da Indonésia, lá. É, exato. A jaca veio da Índia. Ainda mais do Masterchef. Chegou no Brasil, ó. Agora aqui no Brasil tem essa aqui, parece kiwi, só com vermelhão, grandão assim. Pitaia. E é gosto de kiwi. É um kiwão, né? Tem gosto de nada. Não, Também não tem gosto de nada aqui lá. Caro, não tem gosto de nada. Mas não é do Brasil aquilo. O kiwi é da Nova Zelândia. Mas se adaptou no Brasil, se adaptou na Itália. Na Itália eu sei que tem família que mora lá. Eles plantam, são os maiores produtores mundiais de kiwi lá, né? Então lá no Oriente eles tinham as suas culturas próprias do local. Tá? Então lentilha, cevada. Você vê lá em Ruth, que a Ruth chega lá com a Noemi em Belém na época da colheita da cevada. Ruth capítulo 1, versículo 22. Então tá lá, foi nessa época. Jesus, quando pegou o pãozinho encarangado, esse aí, peixe seco, era uma pior sem ela. Né? Jesus pegou a pior sem ela e alimentou 5 mil, 10, 15 mil pessoas com a pior sem ela. E o pão, segundo João, que é o único que diz, era pão de cevada. E pão de cevada, a cevada é um cereal de pobre, é pessoas que não tinham muita condição. Não é um cereal top igual o trigo, né? Só o trigo. Sabe quantos tipos de trigo existem, irmão? 30 mil. Só que no Brasil não existe nenhum. No mundo, 30 mil. Mas comestíveis conhecidos são 6. Só 6. Pode falar, chefe. Tem alguma coisa a ver com o que o pão era cevado? Não, é sovado, né? Sovado é Não, uma coisa. Cevada é uma coisa, sovada é outra. Não, eu entendi. É o boi cevado. Cevado é porque está engordado. Não, o pão. Pão sovado é quando você vai amassando e fica aquela massa bem lisinha. Era pão de trigo ou pão de cevada. Tá? Não, porque é interessante, porque tem cevado, boi cevado lá de Lucas 15, né? O irmão mais velho que estava criando aquele boi cevado que o pai matou pro filho mais novo, né? Porque ele cuidava de tudo, o pai, né? 6 tipos de 30 mil tipos de trigo. Não, mas 6 mil comestíveis. Não, 6 mil não, 6. 6. 30 mil total. Um é bem conhecido, que é que a gente faz cuscuz, não é o cuscuz de milho não, é o cuscuz árabe. Aquilo ali é trigo. Se você comprar um pacote de cuscuz, está escrito couscous, não é cuscuz C-U-Z não. É o couscous, é um trigo aquele. Porque no Brasil tem cuscuz de milho. O flocão aquele, que é bom, né? Não é quando chega do culto, né? Da igreja, do seminário, chegar na casa, dá uma tapa com uma manteiga, né? Eu sou meio paraibano, tá, irmão? Eu sou paulista, mas me adaptei com o pessoal lá do norte, né? E então é uma curiosidade interessante. Então, quando falar cuscuz lá na Arábia, vai visitar lá, principalmente Egito, né? Israel eu não sei, mas deve ter também, porque tem muita influência de árabe ali também, né? Mas se você for no Egito, ali, Alexandria, no Cairo, se você for na Turquia, que tem lá os kebabs. Kebab é uma carne, às vezes tem uma carne que fica rolando num negócio grandão assim, o cara vai passando aquela faquinha, né? Lá em São Paulo chamava de churrasco grego. O cara botava a carne até de cachorro naquele negócio, aí o pessoal tá comendo. É barato, vem aqui. Não, é carne. Mas é uma carne mais. De uma qualidade mais baixa, bastante gordura, né? Mas pensa num lanche gostoso, rapaz. E é bom, né? É interessante. Fica tudo aqui no coração das veias. Mas irmão, uma hora todo mundo vai, né? Só tem um que morre de véspera, é peru, meu irmão. Tá? Então nós tínhamos nessa época de Jesus e anterior a ele, na cultura judaica, tínhamos fazendeiros. Existiam homens que eram cultivadores só de tâmara, só de vinho, tem a vinha de Nabote, então ele só dá a entender que ele só cultivava vinha.
Tem outro que só cultiva oliveira. A oliveira é uma árvore que resiste por mais quantidade de tempo. Diz que tem uma árvore de 2.000 anos, né? 2.500. Ó, 2.000 já aumentou 500. Pô, 2.500 anos. Né? Quando tu foi era 2000, agora é 2000. Eu nunca fui, mano. Profetiza aí que eu vou. Né? Quando tu foi vai ser 3000. É sério que ele vai estar ficando. 2.500. 2.500 anos. Já pensou o que é uma oliveira de 2.500 anos? E o judeu, ele Hã? O afirma. livro menciona. Essa aqui É, eu vi que eu tinha. Tava em algum lugar. 2.000 anos aqui, tá? É. Prosseguindo. Só porque eles perguntam, qual é a idade dela? É que vai passando de geração em geração. Olha, um dos mercados mais. Se você for hoje lá em Israel, nos mercados, né? Mercadão, feira. Não só lá, mas se você for na Turquia. A Turquia é pouco falado, mas a Turquia é uma riqueza gastronômica que vocês não têm noção. Tá? A Turquia é onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor lá. É aquela região. Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamos. Essas igrejas? Não. As 7 igrejas daquela região. Da região das 7 igrejas. Não, ainda não tem igreja mais lá, né? Não tem mais nada. Só tem ruína. Tem as ruínas, né? Mas tá lá a ruína de Éfeso, lá onde era a cidade, né? E na época era uma baita de uma cidade, era Nova York. Éfeso, Corinto, Atenas, Alexandria. E não é essa Alexandria que está lá hoje, é um tumulto violento lá, era um outro tipo de cidade, né? Era um outro tipo de construção. Era um outro tipo de povo que morava lá também. Eu estou falando de 2.000 anos atrás, né? Ou 2.200 anos atrás, quando o rei Ptolomeu mandou lá traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. A Septuaginta foi feita na Alexandria. Alexandria era a escola dos maiores pensadores. Arquimedes morava em Alexandria. Conhece Arquimedes? Já ouviu falar de Arquimedes? É aquele que descobriu a lei do empuxo. Né? Aí você vai entender por que o navio não afunda, aquele peso. Porque a quantidade de água deslocada pelo navio, a massa de água, equivalente toda aquela área do casco, é maior do que o peso do navio, por isso que ele não afunda. Porque o navio é oco. Entendeu? Então, ele até descobriu isso aí, porque o rei estava desconfiado que estavam roubando o ouro dele. Aí o Arquimedes começou a pensar, botou dentro de uma banheira as coisas, começou a ver que a mesma quantidade de peso que se colocava era a quantidade de água que saía. E o rei dava uma quantidade de ouro pro cara, e o peso era outro. Aí falou, não, porque derreteu, sumiu. Aí o Arquimedes descobriu, cara, a lei do empuxo, né? Então, e ele inventou um monte de outras coisas, o Arquimedes, né? Lá também era a escola filosófica, Filo de Alexandria, era um filósofo judeu, nós falamos dele aqui. Ele é contemporâneo de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e começou a igreja, muitos irmãos foram perseguidos na Palestina e fugiram para Alexandria, lá no Egito. E o Fílon estava lá. E ele faz um relato no livro do Eusébio de Cesareia. Leiam. É uma riqueza, né? Eu até passei para vocês esse livro aí no PDF. Leia a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É muito bom, irmãos. Não tem? Vou mandar de novo. Ele vai dizer, foi o outro mesmo. Ele vai dizer o seguinte, que esse Fílon de Alexandria, ele começou a perceber que algumas pessoas estavam vindo da Palestina com hábitos diferentes, eles ficavam em jejum muito tempo, mas ele não sabia o que eram cristãos, porque ainda não tinha chegado o evangelho na Alexandria. O evangelho estava lá, embora seja próximo, né? Mas estava lá na área da Jerusalém, né? Aí os irmãos começaram a espalhar ficar em Jerusalém, Judéia, Samaria, aí confins da terra. Agora o evangelho está começando aí, lá pelo ano 40, 50, né? E o Fílon estava ali, não é pelo ano 35, 40, 50, aí estava lá, por ali, né? E ele começou a relatar, falou assim, rapaz, chegou um pessoal daí lá da Palestina, e eles têm um costume diferente, eles ficam em jejum 2, 3 dias, eles oram pelas pessoas que estão doentes, e esses cristãos, ele passou a chamá-los de terapeutas. Eles são os terapeutas, porque a palavra terapeutas no grego é aqueles que curam. Então eles oravam e as pessoas eram curadas. E olha, o Fílon não sabia, ele era filósofo.
Ele começou a atribuir o título de curadores, né, para aqueles irmãos, mas eram os crentes que estavam chegando lá, pregando o evangelho agora na Alexandria. Então veja, Alexandria, que era o foco da filosofia, agora passa a ser o foco dos grandes filósofos cristãos. Clemente de Alexandria é da Alexandria. Orígenes, embora meio heréticozinho, mas também, né? Mas é um cara top. O Orígenes foi um dos primeiros que fez a teologia sistemática. O Orígenes, ele fez a Hexapla, um livro. Imagina um livro, irmãos, eu estou falando aqui do ano 100 e pouco, depois de Cristo. Ele fez um livro com 6 colunas da Bíblia, do Antigo Testamento, por exemplo. Ele fez grego, hebraico, aramaico, 6 línguas diferentes. Poliglota. O cara era poliglota. Com 20 e poucos anos, tá? Orígenes. E ele era tão devoto, ele era tão Caxias na igreja, que o pai dele foi preso porque era cristão. Ele falou assim, pai, ele foi na cadeia e os governantes falaram assim, ó, se você renegar a tua fé, a gente te solta. Aí ele foi na cadeia e falou, pai, não renega, morra por Cristo. Ele era tão Caxias que ele pegou uma faca e se emasculou. Ele cortou o pênis para não ser tentado pela carne. Orígenes. Não? Leia. Tá no livro de Eusébio de Cesareia. Ninguém viu ele fazendo, mas tá no livro. Esse ato que ele fez, dá pra dizer, lá naquele versículo que Jesus diz assim, se teu olho te faz pecar. Ninguém viu ele fazendo, mas tá no Ele foi ao pé da letra. Não era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Mas teve um rapaz no Rio de Janeiro, só podia ser no Rio de Janeiro, né? O que é? Tinha um rapaz lá, Que eu nasci, eu morri. ele furou um olho e falou esse versículo aí. Deus deu pra mim. Rapaz, aí o pastor, mas não, porque era até do seminário, aluno do seminário. Ele furou o olho, aí o pastor, mas por que você fez isso? Não, pastor, porque está escrito aqui, ó. Melhor furar o olho que entrar cego do que com os dois ir para o inferno. Não era isso que Jesus está falando. Ele está falando de autonegação. Tomar a cruz, negar a si mesmo, é isso, é você furar um olho, é castrar-se. Castrar-se, não se castrando, entendeu? É castração da alma, porque todas as nossas sensações não são, elas refletem no corpo, mas elas partem da alma, do coração. A Bíblia fala coração, mas coração, se eu trocar aqui e botar outro, eu continuo sendo lutarando. Não é? Você também, todos nós, né? Quando o cérebro para, deixa de existir. Não, acabou, né? Já tentaram fazer transplante de cabeça no macaco, não deu certo não. Professor Garanto, antes de você entrar no tópico ali, aqui ó, Fala aí. eu falei certo ali, pão cevado mesmo, cevada, pão de cevada. Não, pão de cevada, tem pão de cevada. Pois é, então existem duas qualidades de pão. Foi isso, eu não entendi que você tinha perguntado pão sovado. Mas Porque aí- existe a palavra sovada. Era isso que eu ia falar, mas aí eu não queria. Não, mas eu expliquei sovado, mas aí tem o pão de cevada. Eu ia falar, essa coisa cevada. E é tão interessante essa questão do pão de cevada, né? Que quando o Gideão ele estava para combater com os inimigos, acho que eram os midianitas, né? Aí o Senhor falou, ele já tinha feito as provas lá do chumaço de lã. Se for o Senhor que falou mesmo que à noite em volta esteja molhado e o chumaço seco. Aí fez, aconteceu. Não, mas não estou satisfeito. Eu quero o contrário agora. Em volta seco e o chumaço molhado. Aí aconteceu. Aí ele falou assim, mas ainda não estou satisfeito. Então vai lá no acampamento, pô. Aí o Senhor mandou ele no acampamento, ele chegou lá sorrateiramente e os caras estão conversando. Né? Rapaz, eu tive um sonho essa noite. O que você sonhou? Eu sonhei com um pão de cevada torrado, rodado aqui em volta do ovo. Crocante ainda, torrado. Torrado, né? Aí o camarada falou assim, ih, rapaz, é Gideão. Então, eita, já tá anotando lá, né? Ele já tá anotando. Tá compenetrado. Tá dormindo. Não anotou isso não, varão? Perdeu o manto, não vou falar de novo. Perdeu o manto. Depois você vê o... Aqui recebeu o manto, fica tranquilo. Então veja só, o pão, aquele menino que deu pão para multiplicar era pão de cevada. Aqui é a passagem da multiplicação.
Mas só em João que fala que é pão de cevada. João 6. Isso, nos outros não fala. É que como o senhor falou, né? O pão de cevada era cevado pelos pobres, né? Era pão dos pobres, pão dos miseráveis ou pão dos escravos, era chamado. Mas o que fazia, professor, mas o que fazia ele ser diferente? Hã? O que fazia ele ser diferente? Porque a cevada é outro tipo de cereal. Ele não é igual ao trigo. E ele é um pão mais escuro. Ele é tipo grão integral, aquele escuro. Professor, então Ele é mais escuro, ele é mais amargoso. É da família. Ó, tem o centeio, tem a cevada. São outros cereais, entendeu? Mais escuro. Inclusive quem não pode tomar. Quem não pode tomar café, eu recomendo. Você pode fazer café com cevada torrada. É igualzinho café, irmão. Só que Eu tô falando que eu já tomei só muito. Bom, né? Fica só ruim, né? Hã? É igualzinho um café, só não tem gosto de bom, né? Não, olha, pra quem não, se você der pra quem e não falar nada, o cara vai pensar que é café. Só que é café ruim. É porque o nosso café que a gente toma aqui no Brasil, a gente tá acostumado a tomar coisa queimada. O melhor café do mundo. O café mesmo não é preto daquele jeito quando você faz, ele fica marronzinho claro, parece café de água de batata. Você sabia disso? É que o brasileiro tá acostumado a tomar aquele café torrado igual carvão. Meu pai era apostador de café. Então. E você pode controlar a torra, né? Menos torrado e fica mais saboroso. Só esquenta ele um pouquinho, né? Entendeu então o que é? Pão de cevada. Pão de cevada? Pobres, É um outro tipo de cereal. Mais do que esclarecido. chinelagem geral. miseráveis. Ah, mas estamos aqui pra isso. Põe assim, ó, a chinelagem em geral. Não conhece. Não põe. Capítulo 3. Era pros pobres. Menos favorecidos. Ô irmãos, olha só. Havia algumas. Eu já vou falar um assunto aqui que já vai preencher outras coisas lá na frente. Aí chegar lá na frente, depois. Ele falou. Já tô falando agora aqui, então presta atenção. A lei de Levíticos. Quantas leis existem mesmo ao todo no Antigo Testamento? 123. Quantas? 613. Quantas? 613. 613. São 613. Aí repudei. Pastor, mas só tem 10 mandamentos. 10 mandamentos não são todos os mitzvot. Ali só estão os 10 mandamentos basicões, né? Mas todos os outros estão inseridos ali. E Jesus resumiu os 613 em quantos? 2. Na realidade não foi Jesus que resumiu. Lá em Deuteronômio já tem também esse resumo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Top. Aí depois vem os outros. Se você cumprir esses 2, você cumpre todos, meu irmão. Pode ver se não cumpre. Mas quando Jesus falou desses dois, ele estava mencionando Deuteronômios, então? Sim, ele está cumprindo a lei. Tá falando com o judeu? Vocês têm que entender uma coisa. Vou falar uma heresia forte agora aqui. Eita. Mas não é heresia. Todo mundo pensa que é heresia. Jesus não viveu no Novo Testamento, irmãos. Ele viveu no Antigo. Tinha até profeta. Quem era o profeta da Evangelho? João Batista. Quando ele morre na cruz, diz: Tetelestai. Começa a igreja. O véu se rasga, o Senhor fala assim: agora o acesso está livre. E aí, cumpre-se Hebreus, entremos com ousadia pelo lugar que nos está consagrado. O irmão que já vai fazer aviãozinho ali, ó. Mas não é forte, varão? É forte. Né? Então, quando aquele véu se rasga de cima a baixo, não tinha como rasgar aquele véu, nem de baixo para cima. Foi rasgado de cima para baixo. Esse véu que se rasga do templo é o templo, esse que foi destruído por De Herodes. Que agora está lá a mesquita aquela cúpula que está guardada aquela rocha, onde foi sacrificado Isaac, onde ia se sacrificar Isaac, foi o cordeiro, e a arca da aliança. É o Monte Moriá antigo, né? Isso aí. Ali que rasgou aquele véu. Tinha um templo E o ali. templo, o véu foi rasgado. Não de Salomão, era o templo de Herodes. Ô, professor. Mas do templo de Herodes só sobrou o muro das lamentações. Sim. É a única coisa que sobrou. Aquele muro que eles ficam lá, né? Todo mundo vai visitar lá, né? Recomendo que vá. Mas o templo é aquele quarteirão inteiro que é. Não tem mais nada de Não, templo. sim, não tem Tem mais. ainda. Era ali. Minto, os fundamentos estão lá ainda. Era ali, era naquele Ali. local, aquele. É 500? 500 Não sei quantos metros parados. Herodes aumentou o perímetro, né? Ele aumentou, é diferente o templo. E o templo lá de Ezequiel também é outro templo, que é no final dos templos. É outro templo. Herodes foi o cara que mais construiu na Bíblia, né?
E ele era megalomaníaco. Ele era uma construtora. Ele era meio assim, meio Macedo Donoso, né? Fazer coisa grande, né? Ô, professor, Conhece o Macedo Donoso? eu só não entendi a questão de como é que o professor falou? O problema é que ele não paga De não ter Jesus no Novo Testamento. Não. A história de Jesus é escrita no Novo Testamento, mas ele viveu na época da lei. É isso que vocês têm que entender. Isso é uma verdade. Vamos brigar por causa disso agora. Agora vamos Tá, entendi a O lógica. irmão até foi embora lá. Foi embora. Foi, irmão. Ai, mano, não tinha nada. Não, tem uns que Por não isso que existem. eu vim para cumprir a lei, né, professor? É o perigo. A desconstrução é forte. Você viveu para cumprir a lei, automaticamente. Não é heresia, isso é verdade. Por isso que ele O que Jesus disse? Eu não vim mudar a lei, eu vim. cumprir. Então ele está cumprindo a lei. O Novo Testamento tem lei para cumprir? Não. Não. Qual é a lei do Novo Testamento? Eu tô dando conta. A lei do amor. Não é? Verdade. Lá em Gálatas fala sobre isso. Amor venceu. Para que comece um novo sacerdócio, é necessário que o primeiro acabe. O testador tem que morrer. Morreu o testador, mudou o sacerdócio. O sacerdócio até Jesus, antes do templo ser destruído, era o sacerdócio de Arão. Quando o sacerdócio de Arão foi tirado, está interrompido, tem alguém sacrificando lá em Israel? Qual é o sacerdócio que está vigorando agora? De Melquisedeque, meus irmãos. Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Aquele que Abraão pagou o dízimo. Olha que coisa linda. E nós somos sacerdócio de uma nova aliança. É uma nova, entre aspas, uma aliança eterna. Porque Melquisedeque aparece do nada, ele não tem princípio de dias, não tem fim de dias. E Salmo vai dizer também desse Melquisedeque, e Jesus é da linhagem dele. Se não o próprio, né? Não vamos forçar a barra aqui, mas 51% eu acho que é. A maioria. Mas então você não tem que entrar em parafuso por causa disso. Jesus não viveu no Novo Testamento. Ele viveu no Antigo. É difícil entender. Mas tu só tem esse versículo base aí pra colocar como base? Só que ele veio pra cumprir a lei ou tem outros versículos pra que eu possa comentar sobre isso com mais pessoas? Estou pensando em comentar sobre isso. Olha só. Eu tenho que ter um conhecimento. Não, ela tá certa. A questão não é. 10, 15 toda a vida. Os versículos, nós temos uma infinidade de versículos ali. Paulo. Os nossos pais falavam que era assim, em verdade vos digo. Jesus está trazendo agora a interpretação correta da lei, que eles não cumpriam a lei do jeito que tinha que ser cumprido. Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei que ninguém conseguia cumprir. Uma vez que toda a lei foi cumprida, ele agora é o cordeiro que se ofereceu como sacrifício. O próprio João faz testemunho disso, eis ali o cordeiro de Deus. Na graça não tem cordeiro para morrer, irmã. Então a nossa aliança, Jesus, ele é o cordeiro imaculado que morreu. É o sumo sacerdote e é o sacrifício. Quando Jesus morre e ressuscita, as mulheres vão lá para visitá-lo. Maria Madalena abraça as pernas dele, ele fala assim, não me detenhas, eu ainda não fui para o Pai. Ele não foi para o Pai fazer o quê? Ele tinha que oferecer o sacrifício como cordeiro. Ele tinha que levar o sangue nas mãos como o sumo sacerdote fazia. Ele foi, talvez seja nova para você, segura que é mais uma desconstrução. Ele foi, apresentou o sacrifício para o Pai, aí ele começou os 40 dias aqui depois aparecendo para todo mundo. Ele teve que apresentar o sacrifício. O próprio Isaías fala que ele foi daí como cordeiro. Ele é o cordeiro. Porque isso que é o sacerdócio. Não, mas eu não sabia. Eu pensei que na cruz acabou. Eu pensei que ele ressuscitou e que ele tem que ir lá no céu. Não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai. Aí Jesus ele tinha duas coisas para fazer. A primeira ordem ele fala, eu não fui para o Pai, para o meu Pai e para o vosso Pai. Ide contai para os irmãos que eu estou vivo. Então duas coisas tinham que acontecer. Elas foram, ele não morreu. Ele foi, apresentou o sacrifício e depois ele apresentou. Se apareceu por 40 dias entre todos. Enquanto ela chorou contar, ele estava no céu. Depois
ele voltou. Aí já começa a igreja. Mas a igreja vai ser inaugurada mesmo quando? Pode ver. Eu entendo que quando Jesus disse está consumado, a igreja começou. Mas a maioria dos teólogos dizem que a igreja só começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São cheios do Espírito Santo. Mas não tem problema nenhum. Tudo bem. Eu acho que começou Eu também acredito quando quando ele Jesus... aparece para os dois em Emaús e começa a juntar todo mundo, eles ficam porque quando eles retornam para Jerusalém, Mas isso aí é menos importante. É que não tem O como. importante é que a igreja começou. Né? A lei não para o judeu, tá? Que terminou. Para o judeu ele está na lei ainda. Eu estou dizendo a lei para a igreja. Quer dizer, a igreja nunca esteve na lei, né? Mas em Cristo agora tem uma nova aliança. É uma coisa nova. A palavra de Deus vai dizer que antigamente a lei era escrita com letras em pedra. Mas agora a lei é escrita onde? No coração. E Jeremias já profetizava que o Senhor ia transformar o coração de pedra em coração de carne. Então essa aliança já está sendo proclamada desde o Éden, quando Adão pecou, que o Senhor falou assim: vou colocar inimizade entre a tua semente, Eva, e a sua semente, Satanás. Um vai pisar a cabeça, o outro vai ferir o calcanhar. Então já estava ali. É um conflito, é uma batalha. E a vitória já estava certa. Vai morder o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Então é uma coisa que não tem que ter, o seminarista tem que estar tranquilo com isso. Então Jesus cumpriu a lei. Se ele está cumprindo a lei, ele não está no evangelho. Ele está na lei. Na verdade a lei ele veio para cumprir e terminar ali, né? Exato. Dá um ultimato na lei, ó, até que pá, agora daqui para frente é comigo. Então tudo isso para falar o que eu ia falar agora. Então a lei tinha um texto que só tratava da alimentação. Eram chamadas de leis dietéticas. Você vai entender essa lei dietética em Lucas capítulo 12. 12? Não, 15. Lucas 15, aquele famoso texto lá que eu já falei para vocês. Quando Jesus está comendo com pecadores e cobradores de impostos. Pecadores, na visão dos judeus, eram todas as pessoas que comiam qualquer coisa. Porque existiam as leis dietéticas. É uma lei chamada, são alimentos kasher ou kosher. Exemplo. Um judeu não pode comer carne de camarão, siri, ostra, peixe de pele. Ele não pode comer carne cozida no leite, não pode comer estrogonofe de jeito nenhum. Não pode comer. Ele não pode comer, por exemplo, eu não vou comer estrogonofe, mas eu vou comer um bife e vou tomar sorvete de sobremesa. Não pode, porque sorvete tem leite. Tem que esperar 6 horas para tomar o leite, para não misturar no estômago, nas tripas, né? Mas são leis. Deus deixou, tinha um propósito para a época. Quem sou eu para questionar isso, né? Então essas leis, irmãos, algumas não eram obedecidas por algumas pessoas, né? E eles eram considerados pecadores. Então quem não observava essa lei kosher era chamado de pecador. Por isso que ele é chamado, você é um comilão e beberrão, amigo de prostitutas e cobradores de impostos. Mateus, por exemplo, que era cobrador de imposto, e ele provavelmente sentava com ele, comeu com ele, sei lá o quê. Ele já era discriminado pelos próprios judeus, né? Então não fazemos questão de guardar a lei, né? Mas poderia ser um guardador, mas ele era odiado. Depois dos romanos, os mais odiados eram os cobradores de impostos, porque trabalhavam para os romanos. O romano precisava de alguém. O romano é esperto, mano. Lembra que nós falamos do Herodes? Ele não botou. Os romanos, quando invadiram lá a Palestina, sabiam que aquilo era um barril de pólvora. Eles não botaram romano para tomar conta e não botaram judeu. Eles botaram um idumeu. Que é descendente. Que é o Herodes, que ele era. Era, mas não era muito, né? Era flex. O idumeu foi um povo. Os idumeus, né, eles foram forçados a serem judeus na época dos Macabeus, e o Herodes é da linhagem desse pessoal. Era judeu por conveniência e era amiguinho dos romanos. Aí o romano, opa, é o cara, vamos botar ele lá. Foram 6 Herodes. O grande é o pior de todos, aquele que foi comido por bicho. Ele tinha uma ferida, falei na aula passada, né, tem um pessoal que escandalizou. Entre o saco escrotal e o ânus
um buraco onde saía bichos, vermes assim, ó. Por anos. Por anos no ano, Por anos a fio, né? por anos, né? Por anos a fio. Mas é no anos mesmo, é entre aquela região, né? Aquela região terrível. E diz que era um cheiro tão terrível. E nos últimos dias da vida dele, diz que ele urrava de dor. Um dia levaram ele lá para um lugar lá para tomar banho de óleo de azeite, botava ele numa banheira de... Coitado do Ninguém enfermeiro. sabia o que podia curar aquilo, né? Começaram a inventar, né? Tentativa e erro. Mergulhava ele naquele azeite fervendo não, quente, né? Pra ver se dava um jeito, nada. Aí uma vez parecia que ele deu um urro e desvaneceu. O pessoal, graças a Deus, morreu essa praga. Daqui a pouco ele voltou. Mas eu vejo tudo isso aí, sabe o quê? Quem é que controla a vida? Deus. É Deus. O cara sofreu. Ou Deus está dando mais uma chance, mas o cara não se dobrou. Ele ainda fala o seguinte: eu sei que eu vou morrer, tá na pior já. E eu sei que muita gente vai se alegrar com a minha morte. Então eu vou deixar uma ordem aqui, é a seguinte: quando eu morrer, vocês vão entrar na casa dos meus inimigos e vão matar uma pessoa de cada uma dessas casas, que todo mundo vai chorar junto comigo. Ou comigo não, né? Com quem vai chorar por mim. Mas dizem que ninguém cumpriu essa ordem dele aí. O negócio era virar ele de bundinha pra cima, botar um betume e carcar fogo. Não, é só pra ver se vai dar certo. Porque teve outro Herodes que foi comido de bicho, é outro. É pra purificar. Tá? É mais um, né? Foi mais um. Mas não é esse o Herodes I, não. O Herodes o Grande, o construtor, né? Ele é tão bajulador que ele construía a cidade e botava nome de imperador. Cesareia. Né? Antonina. Tem uma outra cidade lá de Antonina, né? A Torre de Antônia tem alguma A Torre de coisa? Antônia, também é. Antônia. Torre de Antônia. É tudo nome de... Então tem onde pra essa cidade? Esses Herodes continuaram? Ainda ou acabou ali? Essa linhagem? Depois do Herodes o Grande, ele tinha uma hegemonia em toda a Palestina. A Bíblia é tão fala sobre isso. Aí depois que ele morreu, os romanos ficaram esperando. Um romano, rapaz, né? É igual uns e outros aí, né? Eles fizeram o seguinte: não, vamos deixar o governo na mão todinho deles, não. Aí dividiram o reino em 4, ficou as tetrarquias. Aí tem um tetrarca, né? Ele não era mais governante, o Herodes, de um lugar só. Um era aqui, outro aí. Foram tirando o poder aos poucos. E daqui a pouco, vai-te, negão. Seria como dividir Camboriú em quatro prefeitos, no caso. Isso. Era só um, aí passou para 4. A história, irmãos, ela só se repete. Por isso que teve um historiador, não lembro agora qual foi o nome dele. A pessoa que não conhece história está fadada a cometer os mesmos erros. Então, quem conhece história, se o Hitler conhecesse história, eu acho que conhecia, né? Ele não cometeria o mesmo erro de Napoleão, de combater os russos no inverno. Se lascaram. Foi pego por trás, né? Com 98% de tudo já dominado da Rússia, chega o inverno. 1 milhão de soldados alemães morrem. E saia 2, 3 russos com uma espingarda só, com um fuzil, não tinha arma. Era uma arma para 3. 2 ficavam esperando um morrer para pegar a arma para poder ficar com a arma. Com todo o poder bélico, o Putin não consegue destruir. Não vai. Um negocinho daquele tamanho. Não vai longe. Estados Unidos e Vietnã saíram corridos de lá. 10 anos, né? Entendeu? Pô, levar um pau foi lá. Sim, mas a história disso tudo depende do território também, né? É tudo, vários fatores. Território, os vietnamitas, tudo. Clima. Eles dominam aqueles banhados, os americanos iam começar a pegar doenças, sanguessugas que envenenavam, morreu um Tinha mais monte. crocodilo. Que nem o Hitler. Quantos corpos foi achado de alemão naquelas barricadas que faziam, né? Ainda tem, estou encontrando até hoje. Morto porque não aguentaram do Não frio. aguenta. E os russos, como já conheciam o local, Só abriram passagem, deixaram entrar, o frio acabou com isso. acabou com tudo, matou tudo. Pois é. Então, voltando ao assunto aqui, entenderam então o que é lei dietética? Quem eram os pecadores da Bíblia? E Jesus vai responder essa pergunta que os doutores, que os fariseus e os escribas fazem. Por que você come com o doutor da lei e com o cobrador de impostos com aquelas 3 parábolas? Eu já falei para um grupo que estava aqui, mas vou repetir para quem não estava. Essas 3 parábolas só têm sentido se for aplicada na resposta que Jesus deu.
não use essas parábolas para outra coisa. Ah, mas eu posso usar? Pode, mas não deve. Se for usar, avisa que você está tirando ela do contexto. Porque a gente já viu aquela mulher que tem as 10 dracmas. Por que Jesus responde com ele fala primeiro do pastor que tem as 99, tem as 100 e perde uma, fica 99 lá no deserto, tá? Depois ele fala da mulher que tem 10 moedas e perde uma. Com quem que Jesus está comendo? Com cobrador de impostos, moeda, e a mulher perde moeda. E pecador que come qualquer coisa. Falamos aí que quando aquele homem acha aquela ovelhinha perdida, vai ter gente que vai de novo aqui, né? A ovelhinha que ele achou vai virar churrasco. E ele chama os amigos e celebra o encontro. Né? Que triste. Triste? Achou a ovelhinha só pra... Achou, chamou os amigos para celebrar. E lá a celebração é churrasco. Nada, isso é uma benção. Porque é melhor Aí tem uns crentes que falam, não pastor, mas ele pegou outra ovelha, pegou de onde? Porque ele deixou as 99 no aprisco. Não está no aprisco, elas ficaram no deserto. Foi aquela. Né? Mas a ovelha é para comer mesmo. Não. E a última parábola vai ser exatamente, ele pega os dois, pega os cobradores de impostos e os pecadores, né? E os religiosos, e faz aquele confronto, o filho mais velho que fica, que representa os religiosos, e o filho que foi perdoado está numa festa dentro da casa, que é exatamente uma representação do que Jesus está fazendo. Os pecadores e cobradores de impostos estão dentro da casa com ele celebrando, os religiosos na porta. Aí lá na parábola o pai vai na porta e fala, entra. E o filho mais velho fala, eu não vou entrar não, esse teu filho gastou o seu dinheiro todo, olha lá, cobrador de impostos, pecadores. Entendeu? É igual também o samaritano. Aquela parábola do homem que sai de Jerusalém para Jericó é para responder a pergunta dele, quem é meu próximo? E o cara que está caído no caminho dessa parábola é o cara que fez a pergunta. Jesus falou, você é o cara que está caído no caminho. Ele não fala isso, mas a parábola diz, você é o cara que está caído no caminho, meio morto, a religião está passando por você, não pode fazer nada, você está distante de Jerusalém, está indo a caminho de Jericó, a terra da maldição, e a religião não pode socorrer, mas eis que você teve sorte de encontrar com um samaritano que está fora do lugar, e eu estou aqui para te pegar no colo, levar para a estalagem, curar tuas feridas, e quero te dar uma vida nova. Meu Deus, leva essa pra pregar lá na nossa igreja, porque eu tô 2 anos e meio convertida, então tá bugando a minha mente. Meu Deus. Já valeu a entrada, né? Então. Mas, irmã, tá 2000 anos escrito isso lá. É, mas o povo não prega assim, não. Ah, mas povo não, eu não Porque sou do a povo. maioria não faz intercâmbio. Meu Deus. A maioria não faz intercâmbio, por isso não prega. Irmã, isso. A ovelha perdida, nunca ninguém me falou que comeram ela. E se A ovelha subiu! Você gosta. Peraí. Você gosta. Peraí, irmã, deixa eu responder, irmã. não, mas eu não levei pro mau sentido. Irmã, qual o nome da sua? Qual o seu nome, irmã? Qual o seu nome? A Cleonice é uma bereana. Vai pra onde, Cleonice? Não, vem cá! Não foge não, mano. Pode não. Vai embora, vai Terezinha. Deu calor? Foi? Deu vergonha. Gabriel Janela. Ô, Cleonice, olha só. Pega bastante água que agora vai ser forte. Vai ferver o radiador. O calor da... Tava muito salgado a casa da ovelha. Quem tem a King James atualizada aí? Vamos passar para a Halson, pregador. Não, tá dentro do assunto. Eu tô saindo do assunto? Samuel, o senhor é vice Melquisedeque. Eu tô saindo da aula, Samuel. Qual que é o Quem tem King James atualizado? qual é o texto? Vou baixar. Ezequiel 36:14. Não leia agora. É Cleonice, né? Cleonice é uma bereana e ela, quando quer uma resposta, ela quer na Bíblia. Quem foi que foi comida? A ovelhinha aqui fugiu, foi ou não foi? É ou não é? Leia para nós aí, reverendo. Ezequiel
36:14 da King James atualizada. Posso ler? Pode ler. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás Não, não é essa daí não. Então é. Não, nessa aí. É 36:14? Nessa aí não é da- Ezequiel, É 34:16, eu acho. Acho que eu inverti. 34, 16, Ezequiel, 34. É a que fala das ovelhas lá, o. É, isso aí, 34:16. Lê aí, 34:16 na King James atualizada. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, Ó. todas apacentarei com justiça e carinho. Lê de novo, eu quero dizer, lê de novo. Quer dizer que desobediente. O que ele vai fazer com a desobediente e fujona? Comer. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, vírgula, a teimosa e desobediente, aí eu com E maiúsculo, eu, aí é o Senhor provavelmente, claro. eu Sim, eu. a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça. E aí, Cleonice? Satisfez ou não? Provavelmente Ô, é pastor. Vai, o chefe levantou a mão lá. Fala aí, chefe. Só a minha, ela tem a versão atualizada, né? E ela troca ali a palavra que o Rafael leu ali. A minha fala gorda e forte. É, gordo e forte, destruirei. Então lê essa aí melhor ainda. Vai. Você tem melhor com churrasco, né? Ela fala assim, Vamos ouvir. Ó. trarei de volta as que desviaram, farei curativos dos machucados e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou o pastor que faz o que é certo. Viu? Ovelha fujona, ó. Eu vou me emagrecer. Ô, pessoal, nada me faltará. Ele fala justamente, não nesse versículo, mas ele diz que uma das melhores ovelhas que ele tinha era gorda, era bonita, era viçosa. Ele tinha o costume de sempre fugir. Ele disse, sabe o que ele tinha que fazer? Sacrifiquei ela porque ela estava colocando aquele costume da sua. Então tem tudo a ver. Quer dizer que o crente fujão, Jesus vai, ó. Grupo dos obreiros da nossa igreja. Irmã, vai arrumar confusão. Pode sim. Mais uma pergunta. A gente sempre prega ou ouve pregar no Novo Testamento, que pega como base e referência o texto do Novo Testamento, né? Por que falta de trazer esse texto para acrescentar? Falta estudo, irmão. Falta estudo. Como é que... Isso se chama lei da interpretação. Isso é hermenêutica. A hermenêutica, os textos na Bíblia estão ligados por contextos próximos e remotos. O que é texto próximo? É o contexto. Uns versículos acima, abaixo e remoto. Está lá longe. De um livro para o outro, entendeu? A Bíblia responde a Bíblia. Só pensa Então, nisso, não vai ver nisso. O nosso problema é que por muito tempo a gente faz interpretação de texto sem obedecer regra nenhuma. Hermenêutica tem regra. Não se faz tem interpretação de texto. O que eu acho não serve para nada. Tem que ser. Jesus está respondendo para quem? Você tem que fazer pergunta para o texto. Essa parábola está fazendo menção a quê? É uma resposta que Jesus está dando a uma pergunta que fizeram. Qual foi a pergunta? Primeiro, o camarada pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala: a lei, o que você interpreta da lei? Uma coisa é você lê a lei, ele diz, da lei que você lê, como interpretas? Jesus está fazendo hermenêutica. Qual é a tua hermenêutica? Aí você, amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, aquela colocação, aquela sua dimensão metafísica e tal, e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim, top, continue fazendo assim, o verbo grego lá é continuidade, continue fazendo assim e será salvo. Aí ele não contente, devia ter calado a boca, né? Ele, cá, quem é meu próximo? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a terra da presença de Deus, terra santa. Jericó, a terra que foi amaldiçoada. Por quem? Aí que tá. Quem amaldiçoou Jericó? Josué. Ele não amaldiçoou Jericó, ele amaldiçoou quem construísse, reconstruísse, né? Mas está amaldiçoado.
Então você está saindo da presença de Deus e indo para o lugar da maldição. Saindo do céu e indo para o inferno. Exato. Só que ele não está nem no céu e ele não está no inferno. Ele está onde? No meio. Ele está morto? Meio. Ele tem consciência. Ele não morreu. Quem é esse cara? É o religioso que está fazendo a pergunta, o doutor da lei. Aí, olha a sacada de Jesus. Passa um sacerdote, ele sabe muito bem, o sacerdote deveria passar direto, porque pela lei o sacerdote não podia tocar no morto. Não pode, senão ele ficava imundo 7 dias. E 7 dias é o período que um sacerdote ministrava na escala que tinha, que Davi fez lá em Crônicas, para ministrar lá no templo. O camarada depois, de repente, tinha uma única oportunidade na vida de ser sacerdote. Ele vai, eu vou queimar cada esse cara cai no caminho. Aí veio o levita e o chefe não parou. Eu que não paro mesmo. E esses dois representam quem? A religião do cara que está perguntando. Passou por ele caído na existência, no caminho da existência, ou ele acha que está vivo, mas está morto. Igual o apóstolo Paulo também achava que estava vivo, estava fazendo a coisa certa, está perseguindo Jesus. Pô, Paulo, por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, cara. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões? Em outras palavras, é difícil você entender que esse povo que você persegue foi o povo que encontrou a verdade. Você acha que encontrou a verdade a vida inteira, mas você está no engano. E eu vou te deixar cego 3 dias para você aprender. Aí colocou ele meio que num mito de Platão, mito da caverna, que eu falei para vocês aqui, que ele conhecia muito bem como filósofo que era. O mito da caverna fala daquelas pessoas que estavam em trevas e olha só, ele ficou cego. Estava em trevas, não conhecia a luz, achava que conhecia a verdade porque só via sombra. O apóstolo Paulo era exatamente o cara da caverna, ele só via sombras e achava que estava vendo a verdade. Mas um dia ele teve encontro com a luz. E essa luz o cegou. E é isso que acontece quando alguém sai da caverna, está a vida inteira na escuridão. Quando ele vai para a luz, o que acontece? O olho dói, você não enxerga nada, mas aí daqui a pouco começa a acostumar. E você começa a ver coisas que na caverna você não via. E você fica tão impactado com aquilo que você não quer aquilo só para você. Você volta para a caverna e fala, eu conheci a verdade. E agora Paulo saiu da caverna. E ele vai começar a ensinar a verdade para aqueles que estão nas trevas. Olha, quem não gosta de filosofia, Jesus está usando o mito da caverna. Não está escrito mito da caverna, não é o mito da caverna. Mas veja se não é. Não é, mas é. Faz todo sentido. Eu não estudo filosofia porque é coisa do capeta. Então não aprende. Então fica pregando com a ovelhinha tá no aprisco. A Bíblia não é filosofia. Mas olha como que o conhecimento te, faz voar. Aí eu vou chegar no púlpito agora, eu vou falar do mito da caverna. Não faça isso. Vocês vão pensar que eu vou falar sobre ele. E se disser que foi eu que falei, eu falei, não falei nada disso. Vai gravado. Vai gravado. Mas eu não estou falando isso. Eu estou dando a profundidade do texto, dos negócios. Agora o varão até lá acordou agora, né, varão? Agora você está prestando atenção, né? Ô, professor, me desculpa se A alimentação do texto né? Fala. Mas é assim. Não, ainda tá o texto em Lucas 15, ele finaliza a parte da ovelha perdida dizendo a alegria nos céus quando a ovelha... Ovelha? Aqui, ó, digo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não por ovelha que foi encontrado. Tá. Por um pecador. Aí, mas é isso que eu quero entender. Por favor, pastor, me dá uma luz nesse texto. Porque a pregação a gente precisa interpretar e aplicar. A pregação é a aplicação. Sim. Qualquer um leia ali, interpreta, que estuda, claro, mas a pregação é a aplicação daquela interpretação correta. É por isso que nós, alunos, estamos aqui. Claro. Mas para mim entender uma aplicação correta, numa opinião do senhor, desse texto, tendo a luz da Bíblia de Ezequiel como foi lido. Porque simplesmente, vamos dizer assim, o que eu entendia desse texto parece bobo, mas a irmã está certa na pergunta. Não tem nada bobo. Fala que a gente brinca e tudo, mas a interpretação para aplicação numa mensagem
ou para numa conversação que seja desse texto, na verdade agora o que eu aprendi, falando de mim agora, se perdeu porque parece bobagem, mas é porque se tu for ler o versículo 7, deixa eu consertar sua Ezequiel, você não se perdeu, agora você se achou. Tá, tudo bem, concordo com o senhor, mas Saiu da caverna, a opinião do senhor que já entende de forma excelente esse texto, me dá uma luz, uma aplicação. Jesus mesmo fala, há alegria no céu por uma ovelha que foi encontrada, é isso? Não! Há alegria no céu por um pecador, que se arrepende. E quem é que está comendo com ele lá dentro da casa? É pecador que se arrependeu. O texto fala de alegria e celebração do encontro. Você pode ver que todas as parábolas que Jesus usa, tanto a primeira... Ali é um conjunto para falar a mesma... E qual é o fim de cada... Exato. Qual é o fim de cada parábola? Alegria do encontro. Chamou os amigos e celebrou o encontro. A mulher achou a moeda e celebrou o encontro. Pregar isolado esse texto está errado. Claro que está. Tem que pregar a história inteira dos 3 exemplos. Por isso que eu estou falando. A primeira coisa que eu falei. Essas 3 parábolas só têm sentido se for aplicada na resposta que Jesus está dando na pergunta que foi feita. E qual foi a pergunta? A ovelha perdida não seria o pecador. É isso? Nesse texto. A ovelha perdida não é o pecador? Não. Nesse texto aí não. Tem outro texto que fala da ovelha perdida. Aí sim é o pecador. É em outro texto. Aí não. Aí é a alegria do encontro. É encontro. E na hora que tem a alegria do encontro, tem celebração. E Jesus vai finalizar. Você leu aí. Alegria no céu por um pecador que se arrepende. E Jesus está comendo com vários lá. Eu não sei quantos. A Bíblia não fala quantos. Eram pecadores e cobradores de impostos. Então está havendo celebração. Muito bom, e Jesus está comendo, está celebrando. E qual é o pecado de ser pecador? Comer qualquer coisa. Entendeu? Sim. Então ele está celebrando com gente que come qualquer coisa. E Jesus não está ali porque eles comem. Jesus está alegre porque de alguma forma eles ouviram Jesus pregar. E tem mais coisa aqui mais profunda que está dentro da lição aqui. Olha aqui, agora presta atenção. Olha aqui. Quando alguém convida lá em Jerusalém, lá na época de Jesus e até antes, nós somos judeus. Eu te convidei para ir na minha casa. Você vai lá na minha casa, eu te recebo na porta. O teu nome mesmo é Samuel. Ô Samuel, que bom que você veio aqui na minha casa. E primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo mundo sabia que Jesus era o Messias. Até Nicodemo sabia. Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, cara. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não fosse com vocês. Eles sabiam que era. Então eles sabiam que Jesus era o Messias, mas não receberam. Eles reconheceram, mas não receberam. Está lá em João. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos crentes no seu nome. Samuel, que bom você vir na minha casa. Eu tinha que fazer toda essa celebração. Eu tinha que lavar teu pé. Eu tinha que te dar um beijo. E tinha que te ungir e dar uma bênção em você. Eu falava, Samuel, é uma honra ter você na minha casa. Você é uma bênção para mim. Que a sua presença ilumine a minha casa. Traga boas coisas para mim. Enfim, bons. Fluido não. Traga bênçãos, né? Para mim. E que gente. E as bênçãos que você traz para mim, que você leve para você também. E o judeu, esses que estão na porta, sabia que Jesus fez tudo isso com esses camaradas. Aí que ficaram mais aí. Pô, mas ele não é judeu, ele não é o Messias. Ele não se diz o Rabi. Como é que ele unge esses caras? Como é que lava o pé deles? Como é que beija eles? Tá cego. Tem todo um contexto por trás disso. O cara não sabendo disso, passa batendo no estômago. Então eu não posso pegar esse texto, Samuel, separado. Eu vou falar do pastor que salvou a ovelhinha. Aí se eu estiver na igreja, eu falo assim, ele não salvou não, ele comeu. Fez churrasco. Como alguns querem fazer hoje, né? Entendeu, Samuel? Só que começa pelo bolso. Agora você não pode chegar na igreja. Você não vai chegar na igreja
num culto de domingo, e de repente você não tem tanta informação, base, histórica, aí você conta a história pela metade, vai ficar pior do que estava antes. Então o que eu falo para vocês? Espere, né? Agregue conhecimento, espere o momento certo. Então aqui é o lugar da gente aprender. E esse aqui é só um, tem todos os textos são assim, bebê. Não, já anotei aqui, ó. A ovelha não é Mas é. A ovelha literalmente Mas é é a o que ovelha. Jesus fez, se prepare. Aí é porque literal, Jesus né? não foi preparado. Ele não. No Claro, ele era caso, ele Deus. não se Tudo perca, né? bem. Senão. Ele era Jesus, ele era o Messias, tudo que Deus fez. Mas ele foi Ovelha foi humano, feita pra ó. ele foi preparado para aquele momento. Então, como a gente não faz fazendo. Outra coisa que eu ia falar aqui. Mas você falou, eu esqueci, cara. Pera aí. Não, tem outro negócio aí, mas eu vou lembrar. Mas vamos seguir. Vamos seguir para tomar um café daqui de 5 minutos. Quem é? Não é sobre o assunto. É a Samira. Ah. A gente também ouve muito eles falando o bom samaritano, mas o texto não diz que ele é bom. Não. Diz que ele é samaritano e outra coisa, o título não é a palavra de Deus. Exato. O título Nem comentário de Bíblia é Bíblia. Tem muita gente que prega comentário de Bíblia. É o que o cara tá achando. Você tem que pregar só até o texto ali. E aquilo que está escrito assim, Jesus em Betânia, né? Mas de repente é o bom samaritano. É só para identificar. Não precisa dizer que é bom, a gente sabe que é bom. Né? Inclusive aquele samaritano é o próprio Jesus, como acabamos de falar aqui. Que teve encontro com aquele camarada que está caído no caminho. Ele acha que está vivo, mas está morto. Tá? E Jesus foi xingado de samaritano. Falei numa outra aula aqui que o samaritano poderia a adorar em Jerusalém se quisesse também, lembra? Não falei aqui? Sim. Falei. Quem não estava aqui quando eu falei? O samaritano, se ele quisesse em Jerusalém adorar, poderia, mas tinha que passar por um processo de purificação. Ele tinha que tomar banho na água, ele tinha que contratar um sacerdote para levá-lo para tomar banho lá antes de sacrificar. Só que os judeus tomavam banho lá no tanque de Siloé, em outro tanque lá. O samaritano não podia tomar banho nesse tanque porque ele era impuro. Então o sacerdote que ele contratava para se purificar, levava ele para tomar banho naquelas águas sujas que lavava banheiro e água que lavava os altares com sacrifício, com sangue, fezes de animais. E essas calhas iam para canos e esses canos iam para fora da cidade. Eles tomavam banho aí e esses canos eram chamados ironicamente pelos judeus de fonte de água da vida. Por isso que quando Jesus fala com a samaritana, rios de água viva fluirão do seu ventre, ela sabia, conhecia o que era a fonte de água viva, mas não era aquela lá. Ela estava falando com a fonte da água da vida que era Jesus. E ele mesmo fala logo no início, né? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo dá-me de beber, você lhe pediria, ele te daria o quê? Água viva. Rapaz, tem muita coisa ali que está nas entrelinhas que você precisa ter um conhecimento histórico, você não vai entender. Assim como o Evangelho de João, no princípio é o verbo, no princípio é a palavra. Não é! Ai meu Deus, para. Não é! Agora sim, agora pegou. É palavra, mas não é o logos palavra. Eu já falei para os mais novos aqui, né? Os mais antigos, desculpa. Esse Evangelho de João, assim como suas cartas, são escrituras apologéticas contra gnóstico. Tá? Em um outro momento a gente vai falar sobre isso. Não faltem. Tá? O pessoal mais novo aí vai chegar a hora dessa aula aí, né? Eu não vou voltar assim, meu Deus, vai demorar muito. Ô pastor, dentro do livro que nós estamos estudando sobre alimentação, sim, ali eu queria que o senhor desse uma explicação para nós, que está dentro da coisa, sobre Ruth capítulo 2 ali, do rebuscar as espigas, como que eles faziam? Existiam 3 ou 4 maneiras de você abençoar os pobres, né? Você colhia o campo, mas não podia colher as beiradas. As beiradas eram dos pobres. Era para deixar as beiradas. Além das beiradas, quando você pegava o trigo ou a cevada e colocava na carroça, no cesto, aqueles grãozinhos que caía, você não podia pegar.
E quando você fazia fardos amarrados no campo, tinha 10 fardos. Você tinha que esquecer um. E era uma lei, né? É lei. Eles esqueciam. Esquece, tá entendendo? Você esqueceu? Eu vi, Né? eu vi um comentário, tipo um filme assim, baseado, que os pobres ficavam esperando, Isso. olhando e o pessoal Os rabiscos, né? começaram a colher e eles ficavam esperando lá, até os colhedores acabar tudo. Quando acabasse, já estava escurecendo, aí eles iam colher. Já, dentro dessa que você está perguntando, o ano sabático era assim também. Você tinha que plantar na terra 6 anos. E no 7º não era para plantar nem nada, era para comer do que a terra desce. Me fala quantas vezes eles guardaram isso? Nenhuma. Ficaram 500 anos, 490 anos sem guardar ano sabático. Por isso que 490 anos são quantos 70? Quantos 7 dias? São 70. 7 vezes 7, 49. Por isso que eles ficaram 70 anos no cativeiro, que foi para compensar os 70 anos que deixaram de ano sabático. Até nisso, Deus queria mostrar o poder dele, porque mesmo você não... Olha só o que Deus queria mostrar para eles. Eles iriam plantar 6 anos, no 7º eles não deveriam plantar nada e só comer do que a planta desce por si, a terra desce por si. E eu quero crer, eu acredito que ia acontecer, e iria acontecer isso, não pudemos apreciar porque eles não deixaram acontecer, ia dar muito mais fruto que se eles plantassem. Com certeza. É igual o maná no deserto, né? É. Só parou quando eles entraram na terra. 40 anos. Entendeu? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tomar um cafezinho e daqui a pouquinho a gente volta para